Bom dia, pessoal. Professor Rodrigo Perfeito aqui. Está com o vídeo dessa semana, que é Pensamentos sobre indicação e contraindicação no método Pilates. Então, um novo vídeo aí no canal pra gente. Antes de começar, vamos para o feedback do vídeo anterior. A gente teve 99 visualizações no vídeo anterior, 18 curtidas e 78 assinantes do canal. Então, a gente aumentou 9 pessoas como assinante. Agradeço a vocês, quem está compartilhando, quem está curtindo. Isso ajuda muito na divulgação, por um canal que está apenas começando. Esse é o terceiro vídeo que eu estou gravando. Esse aumento substancial de assinantes ele vem sendo bastante agradável. Então, agradeço a vocês que estão divulgando o canal, que estão me ajudando. Para quem não sabe, eu sempre lanço mais ou menos 3 temas para que vocês escolham o tema do vídeo que vai ser gravado. Os vídeos eles são gravados sempre às quarta-feiras, e na terça-feira eu lanço a votação para vocês escolherem. Eu lanço tanto no meu perfil do Facebook quanto no grupo, que é chamado de Pilates Instituto Fizarte. Então participa lá e escolhe o tema que você quer. Os 3 temas que eu lancei ontem foi Pilates para criança, como está esse mercado, teve 6 votações. O segundo tema foi a necessidade de pensar no Pilates como uma modalidade de treinamento e não simplesmente de exercícios lançados ao relento. Ele teve 8 votos. E o vencedor, que é o que a gente está gravando agora, é pensamentos sobre indicação e contraindicação no método Pilates. Esse teve 21, vitória bem expressiva. Então, vamos discutir um pouquinho sobre esse tema, que com certeza é um tema bastante pertinente. Foi publicado em maio de 2012, então já tem um tempinho aí, volta de 4 anos, e foi publicado na revista Negócio e Fitness, que na época era organizado pelo Luiz Perdomo, um grande profissional do marketing, e eu tive a oportunidade de ser convidado para estar escrevendo um pouquinho sobre esse tema. Vamos discutir um pouquinho disso. Introduzindo o tema, existe uma perda qualitativa atual do Pilates. O que significa isso? Por que eu estou dizendo isso? Porque, como é um mercado que está crescendo, eu disse isso no vídeo anterior, em que a gente discutiu o Pilates e a musculação sendo realizados no mesmo programa de exercício, eu disse lá e vou repetir aqui, o mercado ele vem crescendo muito. Então as pessoas estão enxergando isso e com certeza cada um quer pegar um pedacinho da sua fatia, porque o Pilates ainda é muito lucrativo. Então, além da área de cursos, enfim, do pessoal divulgando o trabalho pelo Facebook, tem livros, todo mundo lançando bastante livro, tem muito guia de Pilates. Se você for no Jornaleiro, tem muita coisa. Tem muita apostila rolando por aí pela internet, dos próprios cursos, as pessoas que escaneiam e colocam, enfim. E em todos esses materiais que a gente tem acesso, a gente consegue perceber que está havendo uma necessidade de escrever cada vez mais sobre o Pilates. Então, eu tenho que escrever alguma coisa nova, ou se eu criei um blog, eu tenho que escrever muita coisa para as pessoas visitarem e tudo mais, Então, isso também não é só no método Pilates, é claro, A gente está discutindo o método Pilates aqui de uma forma específica, mas isso vai acontecer em todas as esferas. Está tendo uma exacerbação quantitativa em relação ao qualitativo. As pessoas não estão se preocupando no que elas escrevem, ou no que elas falam, ou no que elas publicam. Elas estão muito preocupadas em trazer conteúdo, e nem sempre esses conteúdos acrescentam. Então a gente precisa tomar um certo cuidado em relação a isso. Existe muita gente falando, muita gente escrevendo, mas ninguém para pensar se essas pessoas têm uma qualidade técnica para se fazer isso. Isso não quer dizer que a pessoa é inteligente, que a pessoa é burra, não é uma questão cognitiva, é uma questão de qualidade técnica. Se vocês discutirem comigo outros temas
em que eu não tenho uma qualidade técnica prévia para fazer isso, eu vou acabar falando vou levantar questões que não são muito pertinentes e que muitas vezes não são pautadas e comprovadas cientificamente. E isso está acontecendo, né? Infelizmente isso está acontecendo. A gente vê livros que não são tão bons como deveriam, a gente vê guias que não são tão bons como deveriam, a gente vê vídeos de pessoas que ainda, infelizmente, não estão preparadas para fazer o que eles estão fazendo. E aí, o que acontece? A gente tem repetições exageradas, né? Ou seja, eu tenho que colocar um tema falando sobre qualidade de vida no Pilates. Eu achei num outro blog, então eu vou lá e vou repetir, mesmo que disfarçando, mudando algumas palavras, eu vou acabar repetindo aquela mesma informação. Mas já foi publicado. Não faz sentido eu publicar a mesma coisa que já foi publicado. Então existem repetições exageradas, o que, por exemplo, é tentado evitar em artigos científicos. Você não pode, por exemplo, publicar o mesmo artigo em revistas diferentes, em periódicos diferentes. Só que blogs, revistas que não são científicas, que a gente compra num jornaleiro, enfim, né, num material que não é científico, a gente não tem um controle em relação a isso. Então existem repetições exageradas. E essas repetições elas vão acontecer também nas indicações e contraindicações. A gente vai ver, eu tenho aqui pelo menos em casa umas 5 apostilas, eu tenho variados livros de Pilates, e quando eles tocam no assunto, eles sempre repetem a mesma coisa. Aí uns acrescentam um temazinho, outros mudam alguma coisinha ali, mas é sempre a mesma coisa. E se está aparecendo de forma até repetitiva, de forma exagerada, mas está aparecendo no mercado do Pilates, a gente precisa discutir isso de uma maneira mais reflexiva, né? Se todo mundo discute isso, vamos pensar, né? Vamos refletir. Esse vídeo é um convite para vocês refletirem junto comigo sobre esse tema, sobre indicações e contraindicações. Será que já não está na hora de a gente pensar, trabalhar, moldar esse tema de maneira diferente? Né? Para que tanta quantidade se a qualidade está ficando de lado? A gente precisa começar a pensar. Primeiro de tudo, o que é indicação e o que é contraindicação? Indicação, de maneira simples, é tudo aquilo que é recomendado para suprir alguma carência. Como diria lá o nosso mestre, né, eterno mestre Heron Beresford, né, um dos maiores profissionais que eu tive o prazer de conhecer e bater bastante papo, discutir a nossa profissão, foi o Heron Beresford. Então, um bom autor para a gente discutir. Né? Tem um livro falando sobre valor, que é valor. Sugestão de leitura para qualquer profissional de qualquer área. Indicação, então, é tudo aquilo que vai suprir alguma necessidade, alguma carência, né? Algum estado de vacuidade. Isso quer dizer o quê? Que se eu preciso de algo para complementar ou para melhorar questões cognitivas, questões da saúde, questões simbólicas, eu preciso de algo que seja indicado para melhorar aquilo especificamente. Então, indicação é tudo aquilo que vai melhorar algo em você. É indicado para melhoras. Contraindicado é tudo aquilo que vai causar algum prejuízo, seja ele mental, físico, enfim, né? que não vai ser interessante, que vai ser algo negativo e que, por momento, ele deve ser evitado. Então, a gente pode dizer que indicado é tudo aquilo que vai fazer bem para o nosso aluno de Pilates. Contraindicado é aquilo que pode causar algo que você não espera ou que você não goste como resultado. E aí a gente tem um outro problema. Né? Eu poderia até citar como uma conceituação também, né? Que é o Pilates como um pensamento milagroso. Vocês vão ver que quem está no meio, né? Quem visita muitos grupos, quem visita muitos estúdios, quem está em contato com instrutores, né, diariamente, começa a perceber que existe quase que um endeusamento do Pilates. Né? Isso não é ruim, não. Né? A gente está aqui mesmo para proteger o Pilates. Como instrutor, a gente tem que pensar mesmo, né, que o Pilates é a melhor modalidade do mundo. Só que a gente precisa tomar cuidado
do como a gente expõe isso, porque as pessoas elas acabam trazendo discursos de que o Pilates é algo milagroso no sentido de que ele serve para tudo, né? Então a gente vai ver aqui que o Pilates ele vai ser bom a gente vai ver mais à frente agora no próximo slide. O Pilates é bom para problema cardíaco, é bom para hipertensão, é bom para isso, é bom para aquilo. Será? Será que de qualquer maneira que eu fizer aqueles exercícios, imutavelmente ele vai ser bom? Será que essas indicações ou até essas contraindicações, elas são imutáveis? Será que elas são concretas? Será que eu não preciso refletir para quebrar alguns paradigmas nesse tema? Será que é algo tão simples assim? É contraindicado para hipertensão arterial. Opa, então é só fazer Pilates, não importa o que eu estou fazendo nas sessões, né, e o Pilates ele vai resolver o meu problema. Será que é assim que funciona? Vamos deixar esse pensamento um pouquinho mais à frente, quando a gente chegar em alguns tópicos interessantes para complementar esse pensamento. Vamos lá. Se eu fosse pegar os... Eu não tirei print, nada disso, que é para preservar, porque tem o logo e tal dos cursos e tudo mais, né? Então, eu só citei alguns aqui. Vocês vão ver nos blogs, vocês vão ver nas apostilas de cursos, vocês vão ver em variados locais. Para que o Pilates é indicado? Né? Para problemas cardíacos, para o diabetes mellitus, para hipertensão, para alguns botam hipotensão também, problemas sistêmicos, memória, depressão, cognição, para artrose, para lombalgia, enfim, né? Para diversos problemas metabólicos, osteomioarticulares. Primeiro pensamento que a gente precisa ter é: será que independente do que eu estou fazendo, as aulas, será que independente dos exercícios que eu estou prescrevendo, o Pilates ele vai ser indicado para tudo isso? Ele vai resolver esse problema? E aí a gente tem uma primeira interrogativa. É o Pilates que é indicado ou contraindicado, ou é o tipo de exercício praticado por meio do Pilates que é contraindicado ou indicado? Fica uma interrogativa, fica uma reflexão inicial. A gente vai ver também várias contraindicações. Se antes eles serviam para problemas metabólicos, agora se forem severos, problemas metabólicos cardíacos severos, aí o Pilates já é contraindicado. Condromalácia é contraindicado. Hipertensão ou hipotensão descontrolada. Aí eu botei um tópico ali meio com uma brincadeira, né? Mas o Pilates não era ótimo para tudo? Não servia para tudo? Agora ele só não consegue resolver o problema quando o problema começa a ficar severo, quando o problema começa a ficar grave. Quando mais o meu aluno precisa, quanto mais o meu cliente, meu paciente, ele precisa de mim, aí eu digo para ele, você tem um problema que está descontrolado, então você não pode fazer comigo. Será que é assim? Quando mais ele precisa de mim, quando ele está descompensado, quando ele está com problemas sistêmicos, metabólicos, com alterações, que ele precisa de um suporte de um profissional da saúde, eu vou escrever nas minhas apostilas, nos meus livros, nos meus blogs, que isso é contraindicado. Né? Então, olha que coisa complicada, né? Se antes ele servia para tudo, quando o negócio ficou feio, agora ele já não serve mais para nada. Né? Para não correr nenhum risco do Pilates atrapalhar a vida dele. Meio estranho, né? Meio estranho. E aí vamos para as reflexões. Agora a gente vai discutir, eu vou me colocar, né? Vou fazer colocações. Né? O método Pilates é indicado ou contraindicado para algo? Não. Não é nem indicado, nem contraindicado para nada. O método Pilates é o nome de um conjunto de exercícios que é praticado através de aparelhos, através de princípios, né, com um mercado específico. Né? Isso a gente dá o nome de Pilates. Então, Pilates ele não é contraindicado nem indicado para nada. O que é contraindicado e indicado são determinados exercícios. Né? Por exemplo, ali estava escrito na indicação, ele é importante para o diabetes mellitus.
Existem dois tipos do diabetes mellitus. O do tipo 1 e do tipo 2. Ou, para quem não sabe quem é o tipo 1 e tipo 2, a gente pode usar a nomenclatura de insulino dependente e de insulino não dependente. O praticante que é insulino dependente, ele não vai ter repercussões significativas no exercício para o diabetes mellitus. O exercício ele simplesmente vai auxiliar, né, em outras questões, como estima, como melhora do controle do peso corporal, né, de se manter ativo, de ter essa percepção de saúde, mas não, o exercício ele não é tão significativo assim como outros mecanismos, né? Então, o Pilates é indicado para o diabetes? Depende. Qual diabetes a gente está falando? Se for o diabetes que não é insulino dependente, aí sim o exercício físico ele vai trabalhar de uma maneira significativa, né, para melhora sintomática e metabólica desse aluno. Então agora o Pilates é indicado? Sim, mas depende de qual exercício você vai fazer. Por mais que existem estudos, né, existem artigos que mostram que o exercício de força, melhora da força, principalmente quando a gente está falando do aumento da massa magra, né, que a gente chama de hipertrofia, essa transformação corporal ela vai beneficiar, né, o praticante. Mas a maioria dos estudos que mostram resultados qualitativos de verdade são através de exercícios cardiorrespiratórios. E a maioria usa por circuito, né? Não precisa se fazer dessa maneira. Então, além de saber qual o tipo do diabetes, eu ainda preciso saber qual é o tipo de exercício que é fundamental para aquele praticante. Então, por exemplo, se eu fizer flexibilidade na aula de Pilates, o Pilates não vai ser indicado. Estão vendo por que eu trouxe a interrogativa? É o Pilates que é indicado ou contraindicado? Ou são exercícios que são indicados ou contraindicados? Então, você pode até escrever num blog que o Pilates é indicado para o diabetes mellitus. Pode escrever até num artigo, se você quiser, né? Se você escrever numa revista fraca, pode ser que passe isso, né? Então, você pode até escrever que o Pilates é ótimo para o diabetes mellitus. Mas se você fizer treinos de flexibilidade, ele não vai ser significativo. Então, por mais que esteja escrito, o Pilates não dessa maneira, prescrito dessa maneira, não vai ser interessante para a melhora sintomática do diabetes mellitus. Outro exemplo, ela estava escrito também, né, para problemas de memória, para problemas de depressão, cognitivos, né? O Pilates é indicado para isso. Afinal, existem vários idosos que praticam o método Pilates. E a gente sabe que o idoso é o principal grupo especial acometido por essa desconformidade. Aí, de novo, eu vou treinar agora postura e flexibilidade. De novo, por mais que esteja escrito nas apostilas, nos blogs, seja lá onde for, o Pilates não vai ser indicado para esses transtornos. Porque, de novo, né, isso tem vários artigos. Quem já leu meu livro, eu já apontei vários artigos falando sobre isso. De novo, o exercício cardiorrespiratório é o mais indicado para a melhora. Tem um outro artigo meu publicado, né? Quem quiser vai lá no meu Facebook, tem um álbum falando das minhas publicações e tem lá o exercício físico sendo feito como uma manobra de tratamento não farmacológico para idosos, né? E através do Pilates. Então, vamos ler esses artigos para a gente começar a entender que não é qualquer tipo de exercício que é indicado ou contraindicado. Aí vem as contraindicações, né? O Pilates é contraindicado para cardíacos, né? Para quem tem problemas cardíacos, né? Severos. Na verdade, o exercício físico é uma das maneiras de você potencializar o resultado farmacológico. Então, como é que eu escrevo dentro de qualquer material que, se você tem
problemas severos, se você tem uma hipertensão descontrolada, o exercício físico, o Pilates, ele é contraindicado. A pessoa, então, não pode fazer Pilates porque ela tem um distúrbio metabólico que não está muito bem controlado. Não é bem por aí. Qual a diferença de uma pessoa que tem uma hipertensão arterial controlada e descontrolada? São os cuidados, são os percentuais de carga que você vai usar, são os tipos de exercício, por exemplo, uma isometria, ou fazer um exercício metabólico isodinâmico, isso vai fazer com que eu tenha picos hipertensivos. Então, uma pessoa que está descontrolada, eu não posso fazer isso ao relento de qualquer maneira. Então, a diferença entre um descompensado e um compensado é que você vai ter um cuidado muito maior, mas o exercício físico ele é fundamental para potencializar os resultados que são farmacológicos. Então, eu não entendo por que as pessoas escrevem isso. Para um cardíaco, o exercício físico ele é fundamental. Se uma pessoa acabou de ter um infarto agudo do miocárdio e ele vai lá, por um acaso ele teve que operar, ele não vai ter que fazer fisioterapia no hospital? A fisioterapia são exercícios. A diferença é que ele tem restrições e ele tem ali uma especificidade muito, muito forte ali em relação a que tipo de exercício ele pode fazer. Então, se em casos severos de pós-operatório eu faço exercícios, por que não uma pessoa que está descontrolada fazer exercícios por meio do método Pilates? Você só precisa saber o que fazer e como fazer. Então, não adianta a gente ter medo de tratar grupos especiais. É muito mais fácil você relatar que é contraindicado para, digamos assim, entre aspas, uma brincadeira, eu poderia dizer para vocês, se tem uma bomba, eu vou jogar esse cara que é uma bomba que pode explodir a qualquer momento, eu coloco ele para outro profissional que é para eu não correr risco. Mas o profissional que tem qualidade para fazer isso é você. Então, que ele entre e faça o exercício com você, que sabe o que está fazendo, e não com o outro. Então, isso pode ser feito através do método Pilates. Caso eu tenha alguma restrição ao Pilates no cérebro, que a gente estava discutindo, as restrições, elas só vão fazer com que você planeje o exercício de forma muito mais específica. Eu coloquei aqui, e a individualidade biológica, ela não conta? Eu posso ter uma contraindicação específica, eu sou eu tenho um problema osteomiarticular no joelho, tudo bem. Então, vamos supor, tinha lá uma condromalácia nas contraindicações, isso se repete em várias apostilas, a condromalácia como contraindicação. Primeiro de tudo, que o treino de força ele auxilia no tratamento da condromalácia. Então, na verdade, não é contraindicado, é superindicado. Só depende de você para entender quais são as variáveis, intensidade, seriados, repetições que são adequados, quais são os tipos e como planejar esse exercício. Aí você fala, eu sou contraindicado, o Pilates é contraindicado para condromalácia. Tudo bem? Você pode até ter esse pensamento que eu discordo, mas cada um tem o seu pensamento e todo mundo fica livre para ter seus próprios pensamentos e suas reflexões. Mas, para mim, pode ser contraindicado porque eu tenho uma condromalácia severa, como eles escrevem por aí. E o meu outro amigo, ele tem uma condromalácia que está bem tranquila, bem controlada, não sente quadro álgico, nada disso. E aí, só porque está escrito que a condromalácia é contraindicado, tanto o meu amigo, que poderia fazer o exercício tranquilamente, quanto eu, ficaremos convencidos de que o Pilates não vai ajudar em nada. Então, cuidado, porque os exercícios eles precisam ser prescritos de uma maneira bem específica e bem individual. Botei aqui também o princípio da especificidade. Vou dar um exemplo aqui, bem full, bem simples. Existem dois músculos principais que fazem a abdução de ombro. Até mais ou menos 35 graus, quem vai fazer a abdução do ombro é o supraespinhoso. E a partir daí é o deltoide. A gente tem um sistema vetorial, enquanto um estabiliza o movimento com um vetor estabilizador, o outro vem com um vetor de força. E eles trocam de papel, dependendo da angulação que você está fazendo.
né? E vamos supor que eu estou com uma lesão de supraespinhoso. Aí eu preciso melhorar o meu desempenho. Estou com medo, preciso, além de melhorar ali o meu medo de fazer exercícios, eu preciso recuperar meu estima, né? Enfim, né? Eu preciso recuperar minha força. E aí vamos supor que a gente já trabalhou todo o quadro álgico e ele foi para o Pilates. Ele ainda não consegue fazer os 35 graus iniciais, que é o supraespinhoso que vai fazer. Então ele tem contraindicação para fazer abdução de ombro? Será que isso é real? Porque de 35 para cima, ele vai com. Vamos supor que ele teve um rompimento, né, de supraespinhoso. De 35 graus para cima, ele tem força para estar fazendo o exercício. Então, por que não trabalhar o deltoide quando ele está com força? E aí o supraespinhoso vem como um vetor estabilizador desse movimento, e isso vai auxiliar tanto no fortalecimento para a abdução de ombro, como na capacidade de estabilizar, né, de eu trabalhar com um sistema vetorial estabilizador daquele movimento. Então, será que só porque eu tenho um rompimento, vamos botar um rompimento parcial de supraespinhoso, eu não posso fazer abdução de ombros? Então, no meu caso específico, eu faço de 45 para cima, desde que eu não tenha dor, desde que já tenha sido trabalhado todo aquele mecanismo. Então, não tem contraindicação e indicação em método nenhum. Existem exercícios que são indicados para uma pessoa e contraindicados para outras, né? Tudo vai depender do seu objetivo, das necessidades do praticante, qual angulação eu posso fazer, o que ele deve ou não fazer para conseguir o resultado e para evitar lesões, né? Então, é meio furada você pensar de uma maneira muito concreta, muito imutável, né? O que a gente vê ali, aquelas tabelas, né? O Pilates é indicado, é contraindicado. Eu não vejo muito dessa maneira. Eu acho que sem uma avaliação você não consegue verificar o que esse exercício traz de benefício ou de malefício na prática. Pode ser que o exercício possa ser feito numa angulação menor, pode ser que ele possa ser adaptado para aquele praticante em específico. O instrutor ele tem capacidade de fazer isso, desde que ele faça uma avaliação bem feita, né? Uma avaliação bem feita dura pelo menos 1 hora. Talvez a gente não tenha tempo mercadológico para fazer isso, né? Mas que é possível, com certeza. Eu botei aqui, né? Não são os instrutores que prescrevem o exercício, né? Como última reflexão, né? Sugestão de reflexão, não são os instrutores, não é a gente que prescreve o exercício, são as necessidades do praticante. Quando você faz uma avaliação, fez uma anamnese, fez uma avaliação morfológica, fez uma avaliação funcional, não importa qual avaliação você fez, você captou quais são os tipos de exercícios que são interessantes para ele e quais devem ser evitados. Até que angulação eu trabalho aquele exercício, até que angulação, quais são as angulações que eu tenho que devem ser evitadas. Então, não adianta você pegar uma apostila, pegar um livro e falar, esse exercício eu vou trabalhar esse exercício no meu aluno, porque talvez ele não dê certo na prática. Ele pode dar muito certo na teoria, mas a probabilidade de dar certo na prática é outra. Você leu num livro de Pilates que aquilo ali é bom para gestante, né? Que o exercício é bom para gestante. Tá, mas em que ciclo de gestação ela está? Enfim, né? Então não adianta vir com tabelinhas prontas, como algumas academias até fazem, né? No Pilates ainda não vejo isso acontecendo, graças a Deus, né? Que bom que a gente tem um pensamento diferente. Então não adianta vir com exercícios programados, não adianta você tirar um exercício do YouTube e simplesmente aplicar no seu praticante, porque existe uma adequação a ser feita, né? Por isso eu destaquei aqui o princípio da especificidade e o princípio da individualidade, porque você vai fazer uma avaliação. Quem sabe do seu aluno é você, instrutor, e não um livro, e não um blog, e não sei lá onde, não um vídeo como esse, né? A gente precisa sempre ter em mente de que a resposta biológica do seu aluno, biológica, simbólica, mental, psicológica, todas as respostas são diferentes, né? De um aluno para o outro.
Então, quem vai conhecer o aluno é você que avaliou, é você que está no dia a dia dele. Então, não existe indicação e contraindicação. Quem sabe apontar o que é indicado ou contraindicado para o seu aluno é você próprio. Então, assim, não é que seja um erro, né? Contraindicação e indicações. Né? Não estou dizendo que você vai publicar um livro, vai publicar um artigo, vai publicar um texto num blog, que você não possa escrever isso. Né? Você até pode, né? O que eu estou dizendo é que um instrutor, ou leitor, ou estudioso que está lendo aquilo, ele não pode ver aquilo como uma coisa imutável. Ele precisa olhar, poxa, que legal essas sugestões que eu li no blog, mas eu preciso de um artigo, mas eu tenho que ter na cabeça que talvez isso não seja aplicado para o meu aluno, que indicação e contraindicação é uma reflexão muito mais profunda do que algo apontado por tópicos. Né? Então, essa é a reflexão e esse é o tema que eu sugiro que vocês tenham. Não existe indicação e contraindicação. Aquilo são apenas sugestões que precisam ser adaptadas e avaliadas para ver se tudo aquilo é pertinente ao praticante de Pilates. Ok? Aí eu botei aqui para a gente fechar o nosso vídeo. Portanto, no meu pensamento, tá, gente? Vocês não precisam concordar comigo. O vídeo está aqui para a gente trocar ideia. Então, escreve aí como um comentário. Poxa, Rodrigo, eu não acho que é assim, eu acho que é assim, assim. E eu vou ficar muito contente de saber qual é a sua opinião. Tá? Eu botei, portanto, não existe indicação ou contraindicação no método Pilates. O que existe são sugestões apontadas por profissionais que são experientes ou que gostam de escrever. Cada praticante ele precisa ser avaliado de forma criteriosa para saber se determinado exercício é indicado ou não para ele. Então, agradeço aí esse tempo investido aqui para assistir o nosso vídeo. Se gostou, dá um joinha no nosso vídeo, ajuda a gente a divulgar, sempre importante. Aqui estão minhas redes, né, do Instagram, do Twitter, Facebook, o YouTube e o WhatsApp. Então vamos estar trocando ideia, né? Fico super contente quando vocês participam e me ajudam a melhorar o vídeo. Então se gostou, dá um joinha, se não gostou, dá um dislike aí, mas diz por que não gostou e me ajuda sempre a melhorar esses vídeos. Tá? Obrigado aí, pessoal. Tenham um ótimo dia, uma ótima quarta-feira.